Querido irmão, querida irmã, para esta quarta-feira da quinta semana do tempo comum, nesse dia 9 de fevereiro, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 7, do versículo 14 a 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o discurso de Jesus diante da multidão é uma clara resposta aos fariseus e doutores da lei, fixados na tradição do puro e impuro. O que sai da pessoa, isso é que a torna impura. Na sua catequese particular aos discípulos, Jesus declarava puros todos os alimentos. A impureza não vem de fora, é elaborada no coração. É aí que nasce todo tipo de malícia, como se pusesse um espelho diante das pessoas. Jesus apresenta uma lista de pecados. Cada um veja em que precisa se corrigir, convertendo-se para Deus. Os pecados fazem referência principalmente ao relacionamento com o próximo, indicam atitudes que prejudicam o amor fraterno. Ser puro diante de Deus é agir honestamente, favorecer a boa convivência social, auxiliar os necessitados, usar de misericórdia para com todos. Querido irmão, querida irmã, no tempo de Jesus havia alimentos que não podiam ser comidos por causa da pureza que se devia manter. A pureza seria a condição de santidade pela qual alguém agrada a Deus. A lista de alimentos proibidos era grande, incluindo porco, coelho, algumas aves, etc. Pensava-se então que esses alimentos deixariam a pessoa impura sem a santidade. Jesus ensinou que não é o alimento que torna a pessoa impura. Não é o que entra pela boca que afasta a pessoa de Deus. O que afasta de Deus são as coisas ruins que ela pode fazer: imoralidade, fraude, inveja, calúnia, orgulho, adultério, roubo. O que faz impura uma pessoa não é o que vem de fora, mas o que sai de dentro do seu coração. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia, nas refeições de hoje, dê graças a Deus pelo alimento e reze assim comigo. Ó Jesus, Divino Mestre, ensinas a respeito do que realmente torna a pessoa impura. O que a torna impura é o que ela elabora no seu interior.
Pensamentos e sentimentos maus gerados em seu coração se transformam em atitudes más. Cria em nós, Senhor, condições para só produzir o que é bom. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa quinta semana do tempo comum, nesse dia 9 de fevereiro, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos indicados, 1 de Reis, capítulo 10, do versículo 1 a 10, o texto de Marcos, capítulo 7, de 14 a 23, rezar o Salmo 36. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, agora você poderá acompanhar também a leitura do livro de Reis e a continuação da reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, a rainha de Sabá, tendo ouvido falar, para a glória do Senhor, da fama de Salomão, veio prová-lo com enigmas. Chegou a Jerusalém com numerosa comitiva, com camelos carregados de aromas e enorme quantidade de ouro e pedras preciosas. Apresentou-se ao rei Salomão e expôs-lhe tudo o que tinha em seu pensamento. Salomão soube responder a todas as suas perguntas, para ele nada houve tão obscuro que não pudesse esclarecer. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que tinha construído, os manjares da sua mesa, os cortesãos sentados em ordem à mesa, as diversas classes dos que o serviam em suas vestes, os copeiros, os holocaustos que ele oferecia no templo do Senhor, ficou pasmada e disse ao rei: realmente era verdade o que eu ouvi no meu país a respeito de tuas palavras e de tua sabedoria. Eu não queria acreditar no que diziam, até que vim e vi com os meus próprios olhos e reconheci que não me tinham dito nem a metade. Tua sabedoria e tua riqueza são muito maiores do que a fama que chegara aos meus ouvidos. Feliz a tua gente, felizes os teus servos que gozam sempre da tua presença e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, a quem agradaste, que te colocou sobre o trono de Israel, porque o Senhor amou Israel para sempre e te constituiu rei para governares com justiça e equidade. Depois ela deu ao rei 120 talentos de ouro e grande quantidade de aromas e pedras preciosas. Nunca mais foi trazida tanta quantidade de aromas como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, somos testados e avaliados constantemente. E às vezes, sem perceber, estamos sendo avaliados, julgados, sentenciados e rotulados. O resultado dessas avaliações é que define quem somos perante o mundo e a credibilidade que teremos. Foi assim com Salomão na primeira leitura de hoje, e foi isso que Jesus nos mostrou no Evangelho de hoje, ao falar da importância de não vivermos somente de aparência. Tudo o que aparece em nós e em nossos atos deve revelar o que somos e como somos de fato e ser apenas aparências. Na primeira leitura, encontramos Salomão recebendo a visita da rainha de Sabá. Ela vem com sua comitiva, movida pela fama da sabedoria de Salomão.
Vale lembrar aqui que sabedoria não consiste apenas em teorias intelectuais, mas na maneira como gerimos os bens que Deus nos confiou, como nós gerimos nossa vida e nossas responsabilidades. Ela vem com o intuito de conferir e avaliar. Ela chegou até Salomão com muitas expectativas, naturalmente. Quando criamos muitas expectativas em relação a determinada pessoa ou situação, corremos o risco de nos decepcionarmos, caso as expectativas, sejam maiores do que a realidade encontrada. Mas não foi o caso da rainha de Sabá. O que ela encontrou superou muito as suas expectativas e por isso ela ficou encantada com tudo. Encantou-se com a sabedoria de Salomão em conduzir as coisas, encantou-se com a riqueza que encontrou em seu reinado, fruto de uma boa administração, encantou-se com a organização das coisas, enfim, com toda a conjuntura do reinado e com a pessoa do rei. Em troca, ofereceu a Salomão ainda mais riquezas, ouro e perfume. Muito ouro, 4 toneladas, e muito perfume, além de outras inúmeras quantidades de pedras preciosas. Foi a recompensa de ter confirmado as suas expectativas e também uma forma de agradecimento por ter tido contato com alguém importante. Sempre e de alguma forma somos recompensados pelo que somos. Salomão ganhou as graças da rainha, mas já tinha recebido as graças de Deus. Ele foi por ela muito bem avaliado, pois ela havia percebido coerência entre as suas teorias intelectuais e sua prática. As coisas externas da vida de Salomão refletiam seu interior, e é nesse ponto que o evangelho de hoje se detém. Este evangelho também coloca como ideia central as atitudes do ser humano, principalmente quando, por uma visão míope da realidade ou por interesses particulares, se esquece do principal e se prende aos detalhes das situações. Quando a prática não condiz com a realidade, quando as ações externas não condizem com o que vai dentro do coração. É uma afronta a Deus, bem como a sua criação e a inteligência que ele nos deu, quando agimos de forma irracional ou egoísta, não sabendo distinguir qual é hoje a árvore do bem e do mal. Ou pior, quando sabemos, mas por ambição não pensamos nas consequências das escolhas que fazemos e das ações que praticamos. Até mesmo a religião acaba sendo usada para benefícios próprios. Quantos são os que, por meio da religião, que deveria ser caminho para o paraíso, se prende a superficialidades, em vez de ir direto ao centro da proposta de Deus nela contida? A parábola que Jesus aplica hoje aos seus discípulos elucida bem esta questão. O que nos torna impuros diante de Deus não é o que comemos, mas as coisas que falamos e fazemos, porque elas vêm de dentro de nós e revelam o que está em nosso coração. Um coração repleto de maldades e intenções más só pode produzir coisas desta natureza, coisas que agridem a vida. Conhecemos quem é uma pessoa pelos seus atos. Jesus aponta uma lista de coisas que vêm de dentro de nós e que nos tornam impuros, isto é, pessoas perigosas. Por exemplo, as imoralidades, os roubos, assassinatos, adultério, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo, etc. Podemos acrescentar a essa lista tantas outras impurezas de acordo com nossa realidade. Assim, a liturgia de hoje nos ensina a distinguir as situações
para poder agir corretamente, de acordo com a vontade de Deus. Para isso, precisamos purificar nosso coração. Somente os de coração puro verão a Deus, diz uma das bem-aventuranças, Mateus 5:8. Querido irmão, querida irmã, enfim, as ações grandiosas de Salomão revelaram um coração grandioso, uma pessoa grandiosa, reconhecida por Deus, pelas autoridades do mundo e pelo povo. Somos grandes diante de Deus quando purificamos nosso interior para que dele saiam coisas agradáveis, que edifiquem a vida e não coisas desagradáveis. Nosso reconhecimento diante de Deus e diante do mundo se dará por essa coerência na prática de coisas boas e seremos por elas recompensados. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Divino Espírito, dá-me um coração cheio de compaixão, donde jorrem misericórdia e justiça, o único caminho para a comunhão verdadeira com o Pai. Amém.